Cara, isso aqui que eu vou ler para vocês tá começando a me deixar preocupado. Essa indefinição sobre a situação de Ancelotti, treinador do Real Madrid. Fica ou não fica? Espera o campeonato europeu acabar para ver se ele vem para a seleção brasileira ou não. Esse tempo todo, esse hiato em que a seleção brasileira se encontra sem um treinador, e os bons trabalhos e os bons resultados de Fernando Diniz, elogios de ex-jogadores da seleção brasileira, jogadores que já trabalharam com Fernando Diniz, o bom futebol do Fluminense, o espetáculo que o Fluminense está apresentando dentro de campo, e esse nome do Fernando vai se avolumando, crescendo com esse fermento de elogios da mídia, jornalistas e ex-jogadores, e ele começa a se tornar uma única alternativa para a seleção brasileira. Parece que a seleção está entre Ancelotti ou Fernando Diniz. Isso começa a me deixar bastante preocupado com relação à sequência do trabalho do Fernando Diniz no Fluminense Futebol Clube. Peço encarecidamente que façamos as nossas orações e venhamos a pedir a Deus o livramento e que a CBF não olhe mais para o nosso treinador e defina logo o seu destino com um treinador lá do Real Madrid. Porque essa quebra de sistema tático, essa quebra de trabalho com uma possível saída do Fernando Diniz pode fazer desmoronar todo o bom futebol do Fluminense Futebol Clube. É uma outra filosofia. Você encontrar no mercado um treinador que se encaixe nesse formato do Fernando Diniz, essa forma do Fluminense jogar, é impossível. Não existe um outro Fernando Diniz no futebol brasileiro. Não existe. E por isso também as escolhas da CBF se resumam a apenas o nome do Fernando Diniz. Não tem Dorival Júnior, não tem Mano Menezes, não tem outro treinador. O nível de trabalho dos treinadores brasileiros é muito baixo. O Fernando Diniz fica muito acima em termos de qualidade de futebol. Você vê o jogo de outros times do futebol brasileiro comandado por técnicos brasileiros, você vê que o Fluminense está muito acima em termos de tática. Aí você vê o Flamengo está recorrendo a Sampaoli. Também é um cara com ideias diferenciadas, mas não joga como o Fluminense joga, não tem a qualidade de jogar. O Palmeiras tem o Abel Ferreira, cara que tem resultado, cara que ganha título, ganha tudo que disputa. Mas você vê o Palmeiras jogar e vê o Fluminense jogar completamente diferente. Parece que o Palmeiras está jogando outro esporte, visando o resultado apenas. O Fluminense consegue juntar o resultado ao espetáculo. E o presidente da CBF, aquele camarada lá, está de olho no nosso treinador, já que as coisas com o Ancelotti tá ficando complicado para ele. Vamos lá, o André Herman trouxe, o André Hernan, é o mais correto, o nome do jornalista, trouxe mais informações sobre essa situação do Fernando Diniz e a CBF. Ele disse o seguinte: o nome do Fernando Diniz vem ganhando força internamente na CBF. E o treinador é visto como um caminho natural. Natural é a... Você sabe muito bem o que eu quero dizer. Natural não é nada natural isso. Caso a entidade não consiga fechar com Carlos Ancelotti, técnico do Real Madrid, Fernando Diniz é muito opção para essa entrada aí como técnico da seleção brasileira. Caso a CBF não consiga fechar com Ancelotti, Fernando Diniz é o plano A ou o plano B, como assim você preferir. Fernando Diniz é muito elogiado por jogadores e ex-jogadores da seleção brasileira. O estilo de jogo e a forma como ele encara o futebol, não só como esporte, mas que forma cidadãos. Eu vi o Fernando Diniz na beira do campo chamando o jogador de perninha, ele dá uns esporros, mas o Fernando Diniz, realmente, sem brincadeiras aqui do perninha, a situação que aconteceu com o Tietchan lá no São Paulo,
Ele é um cara que agrega, os jogadores gostam, ele se preocupa. Olha o que ele está fazendo aí com o John Kennedy, recuperou praticamente o John Kennedy. Isso vai para conta do Fernando Diniz lá na frente, quando o John Kennedy chegar num futebol europeu, uma seleção brasileira. A paciência que ele tem com os jogadores e o trato, isso é bem interessante. É um psicólogo, né? Às vezes fica meio louco na beirada do campo, mas é psicólogo. E todo esse trabalho social do Fernando Diniz está chamando a atenção da seleção brasileira. Por outro lado, é o que eu falei, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o Fernando Diniz, que eu falei que o trabalho do Fernando Diniz, a cara do Fernando Diniz, a forma do Fernando Diniz trabalhar, não se encaixa com a seleção brasileira. Tá nesse vídeo. Por outro lado, o André Hernan faz o seguinte comentário. Por outro lado, também existe receio que o conceito de trabalho do Fernando Diniz funcione apenas na rotina de clube. Todo dia ali treinando, a semana toda, um dia após o outro, massificando aquela forma de jogar. Isso aí é bom, é benéfico para o trabalho do Fernando Diniz. A massificação do sistema tático que ele gosta de implantar, que não é uma coisa fácil de pegar. E que na seleção brasileira, onde não há esse dia a dia, o camarada chega, treina num dia e no outro tá jogando e volta para sua casa. Um vai para a Itália, outro vai para a Alemanha, outro vai para a Espanha. Não há uma sequência, não há uma semana de treinamentos. Não é igual Copa do Mundo, Olimpíada, que o camarada fica ali pelo menos um mês treinando, e mesmo assim talvez um mês seja pouco. O Fluminense, agora que o Fluminense está chegando, depois de um bom tempo como técnico do Fluminense, agora que o Fluminense está chegando no próximo da perfeição. Próximo. Então, funcione na rotina, né, do clube e na seleção brasileira, onde não há esse dia a dia. Pode não funcionar isso, e não funciona. Não houve consulta por parte da CBF com relação ao Fernando Diniz e o Fluminense. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar e torcer muito para que a seleção brasileira se acerte com o Ancelotti, treinador do Real Madrid. É a melhor opção. Se não for o Ancelotti, recomendo o Jorge Jesus, recomendo o senhor Valdemar, recomendo o Joel Santana, recomendo, porra, qualquer um, menos o Fernando Diniz. Me deixe em paz. Olha só, rapaziada, o que aconteceu com o Keno, hein? Eita, o Fluminense deu o aviso aí. O Fluminense informa que o atacante Keno sofreu uma lesão na coxa esquerda. Ele tinha levado uma bolada na face. Sinistra. Mas depois ele se recuperou, viu uns passarinhos lá girando. Aí voltou a campo, no jogo contra o River, isso. E aí ele sentiu um problema muscular na coxa esquerda durante a partida do River Plate. Estava indo até bem no jogo. E já iniciou o tratamento no clube. Então, para esse jogo contra o Vasco da Gama, nesse sábado às 21 horas, Keno está fora do jogo. O substituto natural para minha pessoa é o Lelê. Mais do que o John Kennedy. Mas se for o John Kennedy, tá legal, tá de boa. John Kennedy também tá bem pra caramba. Lelê é alto, rápido, sabe jogar como extremo pelo lado do campo. Eu queria ver um ataque com o Lelê na esquerda, o Cano como referência e o Arias do lado direito. Ou até invertendo, o Arias também joga pra caramba no lado esquerdo, começou no lado esquerdo. Veio pro Fluminense praticamente como ponto esquerdo e jogar o Lelê pro lado direito. Mas o John Kennedy também é um substituto interessante e natural. Acho que essa contusão do Keno, temos reposição para essa ausência dele. E torcer pela recuperação o mais rápido possível do nosso atacante. Show de bola? Então é isso aí. Keno desfalque para o jogo contra o Vasco da Gama. E outra situação, o moleque de Xerém está sendo comprado pelo Brighton. Ele mesmo, o João Pedro, ex-atacante do Fluminense. O Fluminense vendeu ele, revelado no tricolor, atacante de 21 anos. Vai trocar de clube na Inglaterra. Isso porque o Watford sempre tem uma parceria com o Fluminense, né? Sempre sai um jogador do Fluminense lá pro Watford. Acertou a venda do moleque de Xerém para o Brighton. Podia ir para um clubezinho melhor, né, filho? Você tem qualidade para isso. O negócio foi fechado em 34 milhões de euros, cerca aí de 188 milhões de reais. E o Fluminense vai, receber uma farpela disso aí, hein? E será anunciado nas próximas horas essa venda. 188 milhões de reais. Tá saindo aí o João Pedro pro Brighton. E quanto o Fluminense vai receber? Vamos lá, vamos saber quanto o Fluminense vai receber disso aí. Com bônus adicionais, a transação pode ultrapassar 200 milhões. João Pedro assinará contrato de 5 anos até junho de 2028 e se tornará a contratação mais cara da história do Brighton.
né? E compraram, tem alguém de rico lá para comprar com esse valor, hein? O negócio interessa diretamente ao Fluminense, que tem direito a 10% da mais-valia, diferença entre o valor da compra e o da revenda. João Pedro foi vendido ao Watford por 11 milhões e meio de euros em 2018. Além disso, o tricolor das Laranjeiras receberá um pequeno percentual da transferência pelo mecanismo de solidariedade FIFA. Então vai pingar um dinheiro aí na conta do Fluminense com essa transferência do nosso querido João Pedro. Eita! Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos, até o próximo.